Sabe, eu não sei se você acordou bem, mas eu não acordei muito bem, não. Eu acordei muito pensativo com o caso do Charlie Kirk, onde um jovem cristão conservador perdeu a vida por externar suas opiniões, por parar numa universidade e colocar ali as suas pautas, as suas opiniões políticas, cristãs, familiares, os conceitos que ele tinha. E detalhe, nada disso com violência, nada disso com imposições, de uma forma muito tranquila, muito branda, muito respeitadora às opiniões de todos, tanto que ele parava para ouvir aqueles que tinham opiniões divergentes da dele. Isso me fez pensar e eu acordei muito pensativo sobre essa questão e eu orei muito. E logo peguei a minha Bíblia para ler alguma coisa e Deus me trouxe uma palavra. Está lá em Mateus 24:12 que fala: por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E isso me fez pensar o quanto que o amor da humanidade tem acabado, o quanto que as pessoas têm sido rasas e não têm amado o seu próximo. Porque o Charlie era um pai de família, era um marido, era um cristão, era alguém que tinha uma história e tinha muito para viver. E o que dá o direito de uma outra pessoa, simplesmente porque não concordava com a opinião dele, arrancar a vida dele, atirar nele, ferir ele, ao ponto de as filhas dele hoje não terem um pai, a esposa dele não ter um marido, e as crianças irão crescer sem um pai, e a esposa sem um marido. E isso me fez pensar nessa passagem de Mateus 24, que ele fala que por causa do aumento da iniquidade, o que a gente tem visto por esse lugar aqui, por essas telas, é a iniquidade se alastrando como uma erva daninha no mundo. Não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas no mundo. A gente vê que você externar a sua opinião hoje pode causar morte. E isso não acontece só fora. A gente vê muitos aqui no Brasil o seguinte: se você chegar para um vizinho que muitas das vezes está com som alto e pedir para ele abaixar um pouco, porque você tem um filho pequeno, você pode levar um tiro. Você vê, porque a gente já viu casos assim no Brasil. Isso não é algo isolado. A gente vê situações como uma briga de trânsito, porque o cara fechou o outro, não ter a possibilidade de pedir uma desculpa, o cara já puxa uma arma e já mata o outro no trânsito. Isso não é um caso só do Brasil. A gente vê um caso como aconteceu agora, se eu não me engano, no sertão da Paraíba. Uma adolescente, por, segundo informações, não querer ficar como garoto, foi espancada até a morte. Isso não é um caso isolado só do Brasil e não só dos Estados Unidos. A gente vê que o amor da humanidade se esfriou ao ponto da vida do outro não ter valor nenhum, não ter apreço nenhum. E a Bíblia me fala que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E a gente vê o amor da humanidade se esfriando. E hoje a gente vê que essa tecnologia das redes sociais, toda a mídia, e eu não falo só das redes sociais, tá, gente? Porque as redes sociais, se usada de forma correta, é uma arma fundamental para espalhar o amor. A rede social, se usada da forma correta, ela pode atingir muitas pessoas, igual a gente vê pessoas fazendo doações para campanhas, para órfãos, para pessoas que estão em situações de calamidades. A gente viu na pandemia as redes sociais sendo usadas para o bem daquela população que não tinha o que comer. Então, assim, não é só pelas redes sociais, mas é sim pela humanidade não ter mais apreço pela vida do seu próprio amigo, do seu companheiro, do seu próximo. E a gente vê que a Bíblia ela escancara isso de uma forma tão aberta que no fim dos tempos a gente veria pai matando filho, filhos matando pai. A gente vê pessoas sem amor nenhum, sem valor nenhum, se vendendo, se trocando ou trocando a vida do próximo por algumas moedas. E assim a gente vê mais uma vez Jesus sendo crucificado, sendo trocado e vendido por moedas, porque a gente vê que dentro disso tudo, o primeiro ato que aconteceu de falta de amor foi a venda de Jesus. Cara, isso me fez refletir de uma forma tão
grande, mas uma coisa que me mostra na palavra de Deus, que Jesus, mesmo no ato de ser crucificado, ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, ele demonstrou um amor tão grande, e ele nos ensina que mesmo no meio dessas situações, como aconteceu com Charles, que a gente continue amando o nosso próximo, ainda existir, resistir os remanescentes desse mundo, aqueles que ainda têm o amor de Cristo dentro dele, precisa continuar espalhando esse amor. Precisa, porque ainda temos esperança numa grande parcela da humanidade. Ainda temos esperança que há pessoas que podem voltar atrás nos seus atos e se redimirem e falar: não, realmente, eu preciso mesmo amar o meu próximo, eu preciso rejeitar essa vida estranha que eu vivo e viver aquilo que a Bíblia e que Cristo nos ensina. Sabe por quê? Porque se a gente parar para ver a realidade dos nossos pais, a humanidade, eles amavam de uma forma diferente naquela época. E por que eu falo isso? Porque os princípios e valores eram pregados de uma forma muito diferente. Os princípios e valores eram princípios e valores familiares, tinha um valor o seu nome, tinha um valor a família que você vem, tinha um valor a história que a tua família carregava, e hoje já não tem mais isso. Hoje a ideologia tem muito mais valor do que o teu nome, do que a tua família, do que a tua linhagem. E a gente vê: eu defendo a bandeira A, eu defendo a bandeira B, mas na verdade o que a Bíblia nos ensina é defender o amor, defender a Cristo. Aquele que nos amou primeiro, nós devemos defender sim. A família. A família é o princípio de tudo, porque Deus ele criou um homem e uma mulher. E eu sei que isso muitas das vezes pode soar como preconceituoso: você não aceita Não tem como, porque a Bíblia me ensina, e a base que eu carrego é a Bíblia, e isso me fez refletir que a base do Charles também era a Bíblia, e a base do Nicolas é a Bíblia, e a base dos conservadores é a Bíblia, e por amor a ela nós estamos sendo mortos. Por quê? Porque nós não aceitamos aquilo que o mundo oferece, nós não aceitamos aquilo que para todo mundo é comum, porque nós não vivemos no comum, nós vivemos naquilo que é princípio, que tem valor. E a Bíblia nos ensina esses valores, porque se eu venho de um pai e de uma mãe, não tem como eu nascer de dois pais ou de duas mães, desculpa, mas não tem como os sexos do mesmo gênero produzir vida. E isso a Bíblia me mostra. Cara, e se eu falar isso, eu posso ser morto por externar a minha opinião, por falar que a família é o princípio? Se eu falar que a família é a base de tudo, eu estou sendo preconceituoso, eu posso ser morto? Então, cara, o que nós cristãos estamos fazendo para mudar essa história de violência? Será que nós realmente temos espalhado esse amor? E a gente vê quantas pessoas já morreram por amor a Cristo. Quantas pessoas deram a sua vida por amor a Cristo, como Charlie deu a vida por amor a Cristo. E Charlie Kirk não vai ser o último. Na verdade, a gente sabe que isso está só no começo. E a Bíblia ela nos fala isso. Então, o convite que eu quero fazer para você é: permaneça firme nos princípios e nos valores que você tem. Não deixe que o mundo deturpe aquilo que os seus pais, os seus avós ensinaram. Não deixe que esses princípios e valores se percam em você, ou você seja o último dessa linhagem. Não. Repasse para os seus filhos, repasse para as suas gerações. Deixe que a tua história perpetue aos séculos e séculos. Sabe por quê? Porque nós não devemos morrer de uma forma tão brusca por nada. Nós devemos sim deixar um legado, e um legado daquilo que a Bíblia nos ensina. A história irá contar e vai falar sobre aqueles que são remanescentes e que não se dobraram aos deuses desse mundo, aqueles que não se dobrarem aos deuses desse século, aqueles que um dia não se venderam por moedas de prata ou de ouro ou de bronze. Não, o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra os seus princípios e os seus valores, aquilo que o teu pai e a tua mãe te ensinou, aquilo que os seus avós te ensinaram, os princípios familiares, a verdade do evangelho, a verdade do cristianismo não podem ser negociados.
não podem ser comprados, não por moeda nenhuma, não pode. Sabe por quê? Porque já foi comprada por Cristo. A nossa história, a nossa vida já foi paga um alto preço numa cruz, para que eu e você tivéssemos a liberdade de falar do evangelho genuíno e verdadeiro, do princípio genuíno e verdadeiro que é a família segundo a Bíblia nos relata. Então não se perca isso. E se for preciso, sim, iremos morrer por amor a Cristo, iremos viver até os fins dos nossos últimos suspiros por amor a Cristo e carregando a bandeira do Evangelho, como Charles Kirk viveu até o fim. Que Deus abençoe a família dele, que Deus proteja os filhos dele, que Deus esteja com ele, guardando a vida dele aonde ele quer que ele esteja. Deus abençoe você também, a tua casa. Lembre-se, não se dobre aos padrões desse mundo, mas viva segundo a vontade de Deus para a tua vida e para a tua casa. E perpetue essa palavra. Continue falando do amor de Cristo. Continue espalhando os princípios e valores que os seus pais te ensinaram, para que os seus filhos também espalhem para os filhos deles, e os filhos deles espalhem para os filhos deles. E assim, geração a geração irá falar desses princípios. E essa palavra nunca vai morrer. Deus abençoe você.